A gente fala muito sobre gestão de riscos em várias áreas da logística. O transporte é uma área em que a gente fala muito sobre isso, mas em armazenagem isso também é uma questão. E sobre isso eu converso agora com o Flávio Pitinin, que é CEO da ISMA. E primeiramente, obrigado por receber a gente aqui com vocês. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema, que mais do que um negócio é uma filosofia da ISMA, é uma empresa com 55 anos que tem no DNA a entrega de soluções seguras, né? E de fato a segurança de um modo geral na intralogística ela é algo relativamente novo, porque é muito comum realmente você pensar sobre os riscos no transporte, que é algo muito comum, né? Isso tem uma relação com o deslocamento que a gente faz com automóveis e por aí vai. E na intralogística, talvez ela seja, é sistêmica, é absolutamente sistêmica, porque o risco ele acontece, ele vem, né? Ele existe por diversos lugares. Não é só sobre a estrutura, não é só sobre a empilhadeira, não é só sobre pessoas, não é só sobre interrupção de operação. O risco ele realmente é bastante abrangente e pode vir, né, de mais diversos lugares ou de muitos lugares ao mesmo tempo, né? Quando a gente fala da gestão disso, né, porque você fazer uma gestão de riscos envolve um olhar muito atento e muito crítico a coisas que vão além do esperado, né? Como é que é isso na prática? Como é que tem que ser esse olhar para que essa gestão seja de fato eficiente? Gestão de risco é cultura. É algo que absolutamente todas as pessoas que são envolvidas no processo precisam entender o que de fato isso significa e qual a relevância para o negócio, para a perpetuidade desse negócio. Então isso, sem dúvida nenhuma, passa por escolher bons parceiros, treinar os seus colaboradores de modo constante, porque a logística, de um modo geral, ela possui um turnover nas suas operações considerável, em razão da própria natureza das operações. Então, constantemente está treinando o seu time e entender que as coisas não acontecem isoladamente. Então, o time precisa estar engajado e entender que, por vezes, uma fissura que aparece, um trinco que aparece no piso de concreto, ele diz muito mais sobre a operação do que, propriamente, às vezes, uma empilhadeira arriscada. Então, aquilo pode escalar muito. Pode. E eu digo até assim, né? Quando a gente fala de sistemas de armazenagem propriamente dito, as normas prevêem cargas acidentais, que podem ser desde oriundas de uma movimentação um pouco inadequada, talvez alguma condição de pallet inadequado, mas quando as coisas começam a se combinar, isso é um grande problema. Então, assim, eu diria que a gestão, que é a fase posterior, mas ela nasce com o domínio total da cadeia, que começa desde o lugar onde você vai operar, a seleção das pessoas com quem você decidiu trabalhar, o treinamento dos seus colaboradores, e passa necessariamente pela manutenção contínua. Não só troca de peças, mas o acompanhamento contínuo. Um exemplo que eu citei, um risco de uma marca de uma empilhadeira que foi causada por uma colisão indica muita coisa. Então, ter essa conversa, trazer as pessoas para você, as pessoas não precisam, os nossos colaboradores não podem entender que isso é algo que pode causar uma punição. Não, eles precisam ser incentivados a dizer, olha, aconteceu isso. Olha, isso, ou eu estou com essa dificuldade, a máquina está com problema, ou a estrutura está com um comportamento esquisito. Então, o incentivo e a gestão, sem dúvida nenhuma, tem que ser feito no dia a dia, com indicadores, né, coisas habituais da manutenção, né. E você diria que as empresas e as pessoas estão devidamente conscientes hoje da importância desse assunto? Não. Eu ainda me deparo bastante, eu tenho uma vivência comercial, apesar de hoje desempenhar uma função mais executiva, mas e eu observo que, de um jeito talvez muito simplista, mas muita gente acha que uma estrutura porta-pallets é submetida a demandas parecidas do que uma estante de casa, uma estante onde você coloca uma televisão sobre ela, e não é.
As estruturas, de modo geral, ela não tem data de validade, mas ela exige que seja constantemente inspecionada. Uma estrutura com 30 anos pode estar completamente íntegra e uma estrutura que foi montada há um dia pode estar totalmente destruída em razão de uma colisão ou de algo que foi feito de modo, ou foi operado de modo inadequado.